Deus prometeu que Abrão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos, e sua esposa, estéril, estava com 89 anos. Humanamente falando, a promessa estava morta. Porém, o Eterno, mais uma vez, trouxe esperança ao coração de Abrão, não com uma nova promessa, mas com a confirmação solene de um concerto perpétuo que se estenderia por todas as gerações. Nesta lição, veremos que a fidelidade de Deus não é medida pelo tempo humano, nem limitada pelas circunstâncias impossíveis. Deus cumpre suas promessas no tempo certo, e sua palavra é mais sólida que qualquer obstáculo que possamos enfrentar. Eu sou o professor Azeniel, e para você entender isso com clareza, fica comigo, porque nesta lição 4, a confirmação de uma promessa, eu vou te ajudar a compreender esse conteúdo. Primeiro, eu te ensino o fundamento bíblico e teológico de cada assunto com a orientação pedagógica. Depois eu te mostro como essa verdade funciona na prática e responde a questões reais no exemplo prático. E em seguida, eu te explico de forma clara como envolver seus alunos na aplicação em sala. E no final, você estará apto, com mais segurança e ousadia, para ministrar essa aula. Dando continuidade, vemos que Deus não apenas reafirma a promessa, ele a selá-la com um concerto perpétuo que abrange não apenas Abraão, mas toda a sua semente por todas as gerações. E é essa aliança eterna que encontramos registrada no texto áureo. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. O texto áureo desta lição apresenta a aliança abraâmica como pacto perpétuo e irrevogável. Deus não apenas promete, mas estabelece concerto eterno que transcende gerações. A expressão concerto perpétuo revela que essa aliança não é temporária ou condicional. É decreto divino que permanece para sempre, envolvendo Abraão e toda a sua descendência. Além disso, para te ser a ti por Deus, indica relacionamento exclusivo e permanente. Deus se compromete a ser o Deus de Abraão e de sua semente, garantindo proteção, provisão e presença contínua. O texto áureo prepara o professor para ensinar que a aliança abraâmica é fundamento da história redentora. Através dessa aliança, Deus promete o Messias, estabelece o povo de Israel e, em última análise, oferece salvação a toda a humanidade através de Cristo, descendente de Abraão. Agora vamos para a verdade prática. Diz assim: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. A verdade prática desta lição afirma que a fidelidade de Deus é atributo essencial de seu caráter. Ele não apenas faz promessas, mas as cumpre com absoluta certeza e perfeição. A aliança abraâmica, estabelecida como concerto perpétuo, demonstra que Deus honra sua palavra através de gerações, revelando que sua fidelidade transcende tempo, circunstâncias e limitações humanas. Além disso, essa fidelidade é fundamento da segurança do crente. A verdade prática prepara o professor para ensinar que a vida cristã repousa na confiança inabalável nas promessas de Deus. Ele prometeu salvação através de Cristo, presença contínua do Espírito Santo, provisão diária, redenção eterna e retorno glorioso. Cada promessa será cumprida com exatidão divina, capacitando o crente a viver em paz, esperança e certeza absoluta, independentemente das adversidades presentes. Antes de entrar na introdução, vamos pontuar quais são os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. No segundo tópico, vamos apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Já no terceiro e último tópico, vamos explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Agora vamos dar início à nossa introdução. Acompanhe comigo. Deus prometeu que Abrão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos, e sua esposa, estéril, estava com 89 anos. Porém, o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abrão, afirmando: o foco aqui é o contraste entre a limitação biológica
e a onipotência divina. Deus espera o esgotamento dos recursos humanos para que a glória da concretização seja exclusivamente sua. A esperança cristã não se baseia em probabilidades, mas na fidelidade de quem prometeu. Imagine um agricultor tentando plantar em um solo rachado e sem vida por décadas. Humanamente, é um desperdício de sementes. Mas, se o dono da chuva garante a colheita, o cenário de morte torna-se o palco do milagre. Abrão e Sara eram esse solo seco, mas a palavra de Deus era a chuva que garantia a vida onde a natureza dizia ser impossível. Pergunte aos seus alunos: em qual área da sua vida você já aceitou o impossível como palavra final? Explique que a idade de Abraão não era um problema para Deus, mas uma oportunidade para manifestar sua glória e provar sua fidelidade. Convide a agir. Identifique uma promessa de Deus para sua vida que você enterrou por causa das circunstâncias e ore hoje renovando sua confiança no Deus do impossível. A esperança renovada agora ganha a forma de um compromisso solene no próximo slide. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti em suas gerações. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Nesse caso, e nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. A palavra concerto, aliança, estabelece uma relação inquebrável. Deus não está apenas fazendo uma previsão do futuro. Ele está assinando um pacto que envolve descendência e gerações. A fidelidade de Deus é o selo que garante que o tempo da promessa chegará, independentemente da nossa ansiedade. Pense em uma escritura de imóvel registrada em cartório. Ela garante a posse, mesmo que o proprietário ainda não tenha se mudado. O concerto de Deus é a escritura da promessa. Abraão ainda não via a multidão, mas já possuía o documento assinado pelo Criador. O pacto da substância, aquilo que ainda não é visível. Pergunte aos seus alunos: vocês confiam mais na palavra de um homem ou em um contrato assinado? Explique que Deus formalizou um pacto com Abraão para que ele tivesse segurança absoluta, mesmo quando o cansaço da espera batesse à porta. Convide a agir. Nesta semana, memorize Gênesis 17, versículo 7, como um lembrete de que você faz parte de uma aliança que Deus nunca quebrará. Com o pacto firmado, Deus convoca Abraão a uma nova identidade no primeiro tópico. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Tópico 1. O novo nome de Abrão. Subtópico 1.1. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. No mundo bíblico, o nome não era uma escolha estética. Era a síntese da essência e do propósito de vida. Mudar o nome significava, literalmente, alterar o destino e a identidade espiritual da pessoa perante Deus. Entender o nome é entender a chamada de Deus para aquele indivíduo. Imagine um produto sem rótulo ou com o rótulo errado. Você não sabe para que serve. O nome no Antigo Testamento funcionava como o rótulo divino. Ele declarava a utilidade e o propósito daquele vaso nas mãos do oleiro. Mudar o nome era como rerotular a vida para uma função muito maior. Pergunte aos seus alunos: se Deus desse um nome hoje baseado na sua função no reino, qual seria? Explique que nossa identidade no mundo pode ser baseada em erros ou profissões, mas em Deus, nossa identidade é baseada no que Ele planejou que fôssemos. Convide a agir. Reflita se você tem vivido de acordo com a identidade de filho de Deus ou se ainda carrega rótulos do seu passado. Se nomes revelam destinos, entenderemos os critérios dessa escolha no próximo slide. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. Gênesis capítulo 25, versículo 25. Deus não escolhe nomes por estética, mas por propósito.
A identidade bíblica é um reflexo das circunstâncias ou da vontade direta do Criador, servindo como um lembrete constante da missão do indivíduo. Pense em um monumento histórico. Ele não está ali apenas para enfeitar, mas para contar uma história. Assim era o nome de Esaú. Cada vez que alguém o chamava, lembrava-se de sua origem física e das circunstâncias de seu nascimento. O nome era um memorial vivo. Pergunte aos seus alunos: você já parou para pensar que sua vida não é um acidente, mas um plano de Deus? Explique que, assim como os nomes bíblicos tinham propósito, nossa nova identidade em Cristo também tem uma função específica no reino. Convide a agir. Pesquise o significado do seu nome e reflita como Deus pode usar sua história para a glória dele. Fatores definem nomes, e Abrão terá sua identidade ajustada, e é isso que vamos ver no próximo slide. No caso de Abrão, seu nome original significava pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado, e o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidão. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Acompanhe comigo nesse versículo, diz assim, versículo 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Como acabamos de ler em Gênesis, a mudança de Abrão para Abraão marca a transição de uma honra individual, pai exaltado, para uma promessa coletiva e universal, pai de multidão. Deus expande a visão do patriarca para além de si mesmo. Imagine uma pequena empresa familiar que recebe um contrato para atender o mundo inteiro. O nome antigo, que remetia apenas ao fundador, precisa mudar para refletir a nova escala global. Abrão era o fundador exaltado. Abraão é a corporação espiritual que abençoaria todas as nações da terra. Pergunte aos seus alunos: você está focado apenas na sua exaltação pessoal ou na multidão que Deus quer alcançar através de você? Explique que, muitas vezes, Deus muda nossa identidade para que paremos de olhar para o nosso próprio umbigo e olhemos para as nações. Convide a agir. Ore pedindo que Deus tire o foco do seu próprio eu e lhe dê uma visão missionária e coletiva. A nova identidade de Abraão abre caminho para a transformação de Sara no próximo subtópico. O novo nome de Sarai. Subtópico 1.2. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome Sara significa mãe de nações. Diz a Bíblia: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. A mudança de Sarai para Sara retira o caráter restritivo do nome, minha princesa, e estabelece uma nobreza universal. Sara deixa de pertencer apenas a um clã para se tornar a matriarca espiritual de povos e reis. Pense em uma joia guardada em um cofre particular, minha joia. Ela tem valor, mas ninguém a vê. Quando ela é colocada em exposição em um museu, torna-se patrimônio de todos. Sarai era a princesa de Abraão. Sara tornou-se a princesa e mãe de nações, um patrimônio da fé para toda a humanidade. Pergunte aos seus alunos: você tem sido uma bênção apenas para sua família ou para a comunidade onde está inserido? Explique que Deus mudou o nome de Sara para que ela entendesse que sua vida a abençoaria muito mais do que apenas sua casa. Convide a agir. Identifique uma forma de servir a alguém fora do seu círculo familiar imediato nesta semana. Sara recebeu um novo nome e uma promessa real que detalharemos no próximo slide. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. Vamos para a referência, leia comigo. Diz assim, versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara, que significa princesa, será o seu nome. Versículo 16. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei,
e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Como acabamos de ler em Gênesis, a promessa para Sara não é apenas de maternidade, mas de matriarcado real. Deus garante que dela sairão reis de povos, elevando sua posição de uma mulher estéril para a origem de dinastias. A bênção de Deus transforma a humilhação da esterilidade em honra monárquica. Imagine uma pequena semente que todos dizem estar morta. De repente, ela não apenas brota, mas se torna uma árvore tão grande que fornece sombra para cidades inteiras. Sara era a semente morta aos olhos humanos, mas pela palavra de Deus, ela se tornou a árvore genealógica de onde brotaram os reis de Israel. Pergunte aos seus alunos: você acredita que Deus pode tirar algo real e grandioso do que hoje parece morto na sua vida? Explique que Sara esperou décadas. A promessa de ser mãe de nações parecia loucura aos 90 anos, mas a palavra de Deus é o fundamento da nossa realidade, não a nossa idade. Convide a agir. Identifique um sonho que você abandonou por se sentir incapaz e apresente-o a Deus em oração, confiando na sua capacidade de abençoar. Sara será mãe de reis e as mudanças prosseguem no próximo slide. Podemos ver por intermédio da vida de Abraão e Sara que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem ao seu chamado. A vida de Abraão e Sara prova que a fé é um agente de metamorfose espiritual. Deus não nos chama para permanecermos como estamos, mas para nos tornarmos quem Ele planejou. O chamado de Deus é sempre um convite para uma mudança de nível, identidade e propósito. Considere uma casa antiga e em ruínas. Quando o novo dono assume, ele troca a fiação, derruba paredes e muda a fachada. A casa continua no mesmo endereço, mas é uma nova construção. Abraão e Sara continuaram sendo pessoas, mas suas estruturas internas e seus nomes foram totalmente reformados pelo proprietário divino. Pergunte aos seus alunos: qual foi a mudança mais significativa que Deus operou no seu caráter desde que você começou a segui-lo? Explique que atender ao chamado de Deus exige a coragem de deixar para trás quem éramos para abraçar quem Ele quer que sejamos. Convide a agir. Peça a Deus hoje que Ele mostre qual área da sua vida ainda precisa de uma mudança de postura para se alinhar ao seu plano. Deus promove mudanças, mas o tempo gera fragilidades que analisaremos no próximo subtópico. O pai da fé riu diante da promessa. Subtópico 1.3. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois, ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Gênesis capítulo 17, versículo 17. O riso de Abraão não é de deboche, mas de incredulidade perplexa. O tempo de espera pode desgastar até o mais forte dos corações. É um alerta pedagógico. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a persistência em Deus apesar delas. Pense em um maratonista que está no quilômetro 40. Ele sabe onde é a chegada, mas suas pernas tremem, e ele começa a duvidar se conseguirá dar os últimos passos. Abraão era esse maratonista da fé. O riso foi o tremor das pernas de um homem que esperou 25 anos por um cumprimento que a lógica dizia ser impossível. Pergunte aos seus alunos: você já riu ou duvidou de algo que Deus prometeu porque achou que o tempo já tinha passado? Explique que Abraão riu, mas não abandonou a aliança. Deus entende nossas fragilidades humanas, desde que nosso coração permaneça conectado a Ele. Convide a agir. Se você está se sentindo fragilizado pelo tempo, confesse isso a Deus hoje. Peça que Ele fortaleça sua fé para o último trecho da jornada. Abraão riu diante do impossível, mas a resposta de Deus é o que estudaremos no próximo slide. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que, para Deus, nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. O foco deste slide é a reafirmação da onipotência. A tristeza e o cansaço são sentimentos legítimos,
mas não podem se tornar a lente pela qual enxergamos o poder de Deus. A impossibilidade humana é apenas o ponto de partida para a manifestação do extraordinário divino. Imagine alguém caminhando por um túnel muito longo. Depois de quilômetros, a pessoa pode se esquecer que o sol ainda brilha lá fora, pois seus olhos se acostumaram à penumbra. A promessa de Deus é o sol que não deixou de existir. A espera prolongada é apenas o túnel que tenta enganar nossos sentidos sobre a realidade da luz. Pergunte aos seus alunos: qual lente você tem usado para olhar seus problemas? A lente da tristeza ou a lente do nada é impossível? Explique que a tristeza foca no que não temos. A fé foca em quem Deus é. Mudar o foco não resolve o problema instantaneamente, mas nos dá forças para esperar o tempo de Deus. Convide a agir. Escreva em um papel um impossível que você enfrenta e coloque sobre ele a referência de Lucas 1, versículo 37, como um ato de entrega. Deus é o Senhor do impossível, e Ele confirma isso solenemente no próximo tópico. A confirmação do concerto de Deus com Abraão. Tópico 2. O chamado de Deus a Abraão foi especial. Subtópico 2.1. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome. Gênesis capítulo 17, versículos 5 ao 8. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. O foco aqui é a formalidade divina. Deus não apenas fala, Ele estabelece um pacto solene que altera a realidade jurídica e espiritual de Abraão. A mudança de nome foi o prefácio. O pacto é o corpo do compromisso eterno de Deus com seu povo. Imagine um decreto real que concede terras a um súdito. O rei pode falar verbalmente, mas é quando ele coloca o seu selo de cera e assina o pergaminho que o direito se torna inquestionável. A mudança de nome de Abraão foi a preparação. O concerto solene foi a assinatura real que garantiu a herança para todas as gerações. Pergunte aos seus alunos: você sente que sua relação com Deus é baseada em sentimentos passageiros ou em um pacto inabalável? Explique que nossa segurança não vem da nossa força, mas da solenidade do pacto que Deus fez conosco através de Cristo. Convide a agir. Agradeça a Deus hoje pela segurança que você tem em pertencer a uma aliança que Ele mesmo selou. O pacto foi firmado solenemente e compreenderemos seu significado técnico no próximo slide. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. O foco aqui é definir o termo para que o aluno entenda que não se trata de um desejo vago, mas de um compromisso bilateral. Um pacto bíblico envolve a fidelidade de Deus e a responsabilidade do homem. Ensinar o significado técnico ajuda a fundamentar a segurança teológica do aluno. Pense em um contrato de aluguel. Ele não é apenas um papel. É um acordo onde o dono garante a moradia e o inquilino garante o cuidado e o pagamento. Se houver apenas promessas sem obrigações, o contrato é inválido. O pacto de Deus com Abraão é a escritura que define como a relação funcionará. Deus abençoa e Abraão obedece. Pergunte aos seus alunos: nossa vida com Deus é baseada em um contrato eterno ou apenas em como nos sentimos hoje? Explique que sentimentos mudam, mas o pacto de Deus é baseado em promessas e obrigações que permanecem firmes mesmo quando estamos cansados. Convide a agir. Liste hoje quais são as suas obrigações dentro da aliança com Deus: oração, fidelidade, santidade, e renove seu compromisso com elas. Pactos envolvem compromissos sérios, e veremos sua primeira menção bíblica no próximo slide. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas Sagradas Escrituras é em Gênesis capítulo 6, versículo 18. No Novo Testamento, a palavra pacto significa, literalmente, novo concerto. Acompanhe comigo nesse versículo. Diz assim, versículo 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Como acabamos de ler em Gênesis,
A ideia de pacto nasce com Noé. Isso demonstra que Deus sempre buscou se relacionar com o homem através de compromissos formais de preservação e salvação. Entender a origem do termo reforça a continuidade do plano redentor de Deus. Imagine uma cidade prestes a ser inundada, onde o governo assina um termo de compromisso, garantindo que quem entrar em um determinado refúgio estará seguro. Esse foi o pacto com Noé, um contrato de sobrevivência. Com Abraão, o pacto evolui para bênção e descendência, mas a base é a mesma, a palavra empenhada de Deus. Pergunte aos seus alunos: vocês sabiam que Deus usa o mesmo método de pacto desde os dias de Noé para salvar a humanidade? Explique que o fato de Deus usar pactos desde o início da Bíblia mostra que Ele é um Deus de ordem e de palavra. Ele não muda sua forma de agir. Ele sempre nos chama para um compromisso sério. Convide a agir. Hoje agradeça a Deus por Ele ser imutável. Ore pedindo que você tenha a mesma seriedade que Ele tem ao cumprir os seus votos e compromissos cristãos. O pacto tem uma história antiga e sua evolução até Jesus é o que veremos no próximo slide. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O foco aqui é a progressão da revelação. Os pactos do Antigo Testamento preparavam o caminho para o pacto definitivo em Jesus. A evolução do pacto não é uma mudança de planos de Deus, mas o amadurecimento da sua promessa de redenção. Pense em um sistema operacional de computador. As versões antigas eram funcionais e necessárias para a época, mas a versão mais recente traz todas as melhorias e resolve os problemas das anteriores. O Antigo Testamento foi a versão necessária. Jesus Cristo é a versão final e perfeita do pacto de Deus com o homem. Pergunte aos seus alunos: vocês sentem a diferença entre tentar cumprir regras e viver pela graça de Jesus no novo pacto? Explique que no Antigo Testamento, o pacto era focado em rituais. No Novo é focado no sacrifício de Jesus. Isso nos dá uma liberdade e uma responsabilidade muito maiores. Convide a agir. Estude nesta semana a diferença entre a lei e a graça, agradecendo a Jesus por ser o mediador de um pacto superior. O pacto evoluiu e entender os patriarcas é vital, como veremos no próximo slide. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Compreender o pacto com os patriarcas é entender a fundação da nossa herança. Não somos um acidente histórico, somos herdeiros de uma promessa que começou com Abraão. Estudar os patriarcas é aprender sobre a perseverança necessária para manter uma aliança viva com Deus. Imagine um prédio de 50 andares. Quem olha de fora vê apenas a estrutura moderna, mas o que sustenta tudo são as fundações profundas enterradas no solo. Os patriarcas são a fundação da nossa fé. Sem entender o que Deus tratou com eles, nossa compreensão do Novo Testamento fica superficial e sem sustentação. Pergunte aos seus alunos: você se vê como um herdeiro de Abraão ou sente que sua fé começou apenas no dia em que você se converteu? Explique que nossa fé tem raízes profundas. Quando entendemos como Abraão perseverou, ganhamos ferramentas para perseverar em nossas próprias lutas hoje. Convide a agir. Leia a história de Isaque e Jacó nesta semana, observando como o pacto de Abraão foi transmitido e mantido por eles. Entender a fundação é vital, e o objetivo do concerto é o que vamos explicar no próximo subtópico. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Subtópico 2.2. O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação, Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3 e capítulo 18, versículo 18, depois capítulo 22, versículo 18, confere no capítulo 26,
versículo 4. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como acabamos de ler em Gênesis, o pacto com Abraão nunca foi um projeto de exclusividade, mas de canalização. Israel foi escolhido para ser o canal através do qual a bênção chegaria a todos. O objetivo final de Deus sempre foi a redenção global, não apenas regional. Imagine uma grande represa cheia de água potável em uma região seca. O objetivo da represa não é guardar a água apenas para si, mas distribuí-la através de canais para todas as plantações vizinhas. Abraão foi a represa escolhida por Deus para que a água da salvação chegasse a cada família da terra. Pergunte aos seus alunos: você tem sido uma bênção para todas as famílias ao seu redor ou tem guardado a salvação apenas para você? Explique que, se somos herdeiros de Abraão, herdamos também sua missão, ser um canal de bênção. Nossa fé deve transbordar para além das paredes da igreja. Convide a agir. Identifique uma pessoa de uma cultura ou contexto diferente do seu e ore especificamente pela salvação dela hoje. A salvação é universal, e Israel foi chamado para refletir essa luz no próximo slide. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. O foco aqui é desmistificar a ideia de povo privilegiado. Israel foi eleito para uma função de serviço, ser luz. A eleição divina não é um convite ao orgulho, mas uma convocação para o testemunho público da santidade de Deus. Pense em um farol construído em uma ilha isolada. Ele recebe manutenção e combustível constante, não para que os faroleiros vivam no luxo, mas para que os navios de todas as nações não naufraguem nas rochas. Israel deveria ser esse farol espiritual, guiando as nações gentílicas em direção ao único Deus verdadeiro. Pergunte aos seus alunos: sua vida cristã serve para iluminar o caminho dos outros ou apenas para mostrar o quanto você é abençoado? Explique que ser luz significa que nossa conduta deve apontar para Deus. Se as pessoas olham para nós e não veem o caminho para o Pai, estamos falhando na nossa missão de Israel espiritual. Convide a agir. Peça a um amigo não cristão um feedback sobre como ele vê seu comportamento. Use isso para ajustar seu brilho como luz de Deus. Israel deveria iluminar as nações, revelando a graça que exploraremos no próximo slide. A graça de Deus era e é para todas as nações. Isaías capítulo 49, versículo 6. Confere no capítulo 42, versículo 6. Vemos que esse concerto foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e seus discípulos, que depois da sua ressurreição e ascensão ao céu, transmitiram o Evangelho por todo o mundo. Lucas capítulo 2, versículo 32, Atos capítulo 13, versículo 46 e 47. Depois, Gálatas capítulo 3, versículo 8 ao 14. Agora acompanhe comigo nessa referência. Diz assim, versículo 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Como acabamos de ler em Isaías, o plano de Deus nunca foi um projeto nacionalista e fechado, mas uma estratégia de alcance global. Jesus Cristo não veio apenas para restaurar Israel, mas para ser a luz que dissipa as trevas de todas as nações. O Evangelho é a execução histórica e vitoriosa da promessa feita a Abraão. O slide apresenta o mapa dessa expansão. Em Isaías 42, 6, vemos que o Messias é o próprio pacto em pessoa. Lucas 2:32 confirma que ele é a glória de Israel e a luz dos gentios. Em Atos 13, 46, 47, Paulo aplica essa missão à igreja. E em Gálatas 3, 8, 14, fica claro que a bênção de Abraão chega aos gentios pela fé e não pela lei. São provas bíblicas de que a graça de Deus ignora fronteiras para alcançar o pecador. Pergunte aos seus alunos:
Você se sente parte dessa estratégia global de Deus ou acha que a missão de pregar é apenas para especialistas? Explique que a graça alcançou você porque alguém em algum lugar entendeu que o pacto de Deus incluía você. Agora, a responsabilidade de ser um elo nessa corrente é sua. Convide a agir. Compartilhe uma mensagem de esperança ou um versículo bíblico com alguém que não faz parte do seu convívio cristão habitual ainda hoje. A graça alcança as nações através de promessas específicas que entenderemos no próximo subtópico. O concerto e as promessas. Subtópico 2.3. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe. Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 1, lhe daria muitos descendentes. Gênesis capítulo 15, versículo 5, e também a terra de Canaã como herança. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Leia comigo essa referência em destaque. Diz assim, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Como acabamos de ler em Gênesis, Deus não faz promessas vagas ou abstratas. Ele estabelece um compromisso que cobre todas as dimensões da existência: segurança, provisão, família e território. O pacto divino é a garantia de que o Criador se responsabiliza pelo futuro daqueles que ele chama. O texto bíblico detalha a abrangência desse pacto. Em Gênesis 15:1, Deus se apresenta como proteção, escudo e recompensa, galardão. No versículo 5, ele expande a promessa para a descendência, comparando-a às estrelas do céu. Por fim, no versículo 7, Deus garante a posse da terra. São 3 pilares fundamentais: segurança para o presente, posteridade para a família e um lugar de repouso para o futuro. Pergunte aos seus alunos: qual dessas promessas você mais precisa sentir hoje? A proteção de um escudo ou a esperança de um futuro para sua descendência? Explique que muitas vezes focamos apenas em uma necessidade imediata, mas o pacto de Deus com Abraão mostra que ele cuida do todo, desde a nossa segurança pessoal até o destino da nossa família. Convide a agir. Identifique uma área da sua vida que você ainda tenta resolver sozinho e ore entregando-a ao Senhor, confiando que Ele é o seu escudo e a sua herança. Promessas abrangentes sustentam a fé, mas a maior delas é o que vamos analisar no próximo slide. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo, e a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la, é preciso perseverar em Cristo até a morte. O foco aqui é estabelecer a hierarquia das bênçãos. Embora Deus prometa proteção e provisão nesta terra, a salvação eterna é o ápice do pacto. Nenhuma herança terrena se compara à vida eterna. Por isso, a perseverança é a marca de quem valoriza o pacto. Imagine que você ganha uma casa linda, mas ela fica em uma zona de guerra. De que adianta a casa se sua vida está em risco? A salvação é como receber a cidadania em um país perfeito e seguro para sempre. As bênçãos terrenas são a casa linda, mas a salvação é a cidadania eterna que realmente importa no final das contas. Pergunte aos seus alunos: você tem gastado mais energia cuidando das bênçãos temporais ou da sua salvação eterna? Explique que a salvação exige perseverança. Não é algo que recebemos e esquecemos. É uma aliança que cultivamos diariamente até o fim. Convide a agir. Renove hoje seu compromisso de fidelidade a Jesus, pedindo forças para perseverar firme, independentemente das provações. A salvação é a nossa herança suprema e ela exige um sinal visível no próximo tópico. O pacto perpétuo da circuncisão. Tópico 3. Todo macho será circuncidado. Subtópico 3.1. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão,
uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Leia comigo essa referência. Diz assim, versículo 10. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Como acabamos de ler em Gênesis, a circuncisão era o selo físico da aliança. Não era um ato médico, mas um ato teológico, uma marca no corpo que separava aquele povo para Deus. O sinal visível servia para lembrar ao homem, em sua intimidade, que ele pertencia a um pacto sagrado. Pense em uma aliança de casamento. Ela é um círculo de metal no dedo, mas seu significado é muito maior. Ela diz ao mundo e ao cônjuge que aquela pessoa é comprometida e exclusiva. A circuncisão era a aliança de casamento de Israel com Deus, uma marca que dizia, eu pertenço ao Senhor. Pergunte aos seus alunos, quais são as marcas visíveis na sua vida hoje que provam que você pertence a Deus? Explique que, hoje não usamos a circuncisão física como sinal de salvação, mas nossa conduta, nossas palavras e nosso caráter devem ser a marca visível da nossa aliança com Cristo. Convide a agir. Escolha uma atitude cristã, como a paciência ou a honestidade extrema, para ser sua marca visível nesta semana, no trabalho ou em casa. A marca identifica o povo, e sua execução precisa é o que vamos ver no próximo subtópico. Quando deveria ser feita a circuncisão? Subtópico 3.2. O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Gênesis capítulo 17, versículo 12. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas e com o uso de anestesia. Acompanhe comigo nessa referência, diz assim, versículo 12. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Como acabamos de ler em Gênesis, Deus especificou até o dia do ritual. O 8º dia é clinicamente o momento em que a coagulação do sangue é mais eficiente, mostrando que a sabedoria divina precede a ciência humana. A obediência nos detalhes revela o nosso respeito pela autoridade de Deus. Imagine um médico que prescreve um remédio para ser tomado exatamente de 8 em 8 horas. Se o paciente toma de 12 em 12, o efeito não é o mesmo. Deus deu um protocolo exato para a circuncisão. Seguir o 8º dia não era apenas tradição, era confiar que o Criador do corpo sabe o melhor momento para a marca da aliança. Pergunte aos seus alunos, você tem obedecido a Deus apenas por cima ou tem tido cuidado com os detalhes que Ele pede na sua palavra? Explique que pequenas desobediências podem revelar um coração que ainda quer estar no controle. O 8º dia ensina que Deus cuida até da biologia para que sua vontade seja cumprida. Convide a agir. Identifique um pequeno detalhe da vida cristã que você tem negligenciado, como o dízimo fiel ou o tempo de oração, e ajuste sua obediência hoje. A precisão agrada a Deus, e o exemplo prático de Abraão é o que vamos analisar no próximo subtópico. A circuncisão do coração. Subtópico 3.3. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando este tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado, quando já estava com 99 anos de idade. Gênesis capítulo 17, versículo 23 ao 27. Abraão não apenas ordenou. Ele foi o primeiro a se submeter, mesmo em idade avançada. A liderança espiritual exige que o líder seja o primeiro a carregar as marcas da obediência. A prontidão de Abraão em obedecer imediatamente mostra que sua fé era prática e não apenas teórica. Imagine um capitão de exército que ordena que seus soldados atravessem um rio gelado. Mas ele mesmo fica na margem seca. Os soldados obedecerão com má vontade. Mas se o capitão for o primeiro a mergulhar, todos o seguirão com coragem. Abraão,
mergulhou primeiro na circuncisão, dando o exemplo para toda a sua casa. Pergunte aos seus alunos: você tem exigido dos seus filhos ou liderados algo que você mesmo não está disposto a fazer? Explique que a obediência de Abraão aos 99 anos prova que nunca é tarde para se submeter a Deus e que o exemplo fala mais alto que qualquer sermão. Convide a agir. Tome a iniciativa de realizar uma tarefa espiritual em casa hoje, como um culto doméstico, antes de cobrar que sua família o faça. Abraão liderou pelo exemplo, mas a marca externa sem a interna é o que vamos explicar no próximo slide. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Jeremias capítulo 9, versículo 25 e 26. Confira em Romanos capítulo 2, versículo 25. Mas como é realizada a circuncisão do coração? Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. Versículo 26. Ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Como acabamos de ler em Jeremias, Deus não se impressiona com marcas externas se elas não corresponderem a uma realidade interna. A circuncisão física, sem a transformação do espírito, torna-se apenas um ritual vazio que não diferencia o povo de Deus das nações pagãs. A verdadeira aliança é validada pelo que Deus encontra no secreto do nosso coração. O profeta Jeremias traz uma advertência severa em seu texto. No versículo 26, ele coloca Judá no mesmo nível do Egito, Edom e Moabe. Por quê? Porque, embora tivessem a marca na carne, eram incircuncisos de coração. Romanos 2:25 reforça essa verdade ao dizer que, se houver transgressão da lei, a circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, o pecado anula o valor do ritual externo, provando que a obediência é o que realmente autentica a nossa fé. Pergunte aos seus alunos: você tem se preocupado mais em manter sua aparência cristã ou em cultivar um coração sincero diante de Deus? Explique que rituais como o batismo ou a ceia são importantes, mas se não houver um coração entregue, eles perdem o valor espiritual. Deus prefere um coração sincero sem rituais do que rituais sem coração. Convide a agir. Peça perdão a Deus hoje por qualquer momento em que você agiu com religiosidade externa, mas com o coração distante dele. A aparência não substitui a essência e a profundidade dessa entrega é o que vamos analisar no próximo slide. Ela é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16 e capítulo 30, versículo 6. Depois, Jeremias capítulo 4, versículo 4 e Romanos capítulo 2, versículo 29. Leia comigo essa referência. Diz assim, versículo 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Como acabamos de ler em Deuteronômio, a circuncisão do coração é a remoção da capa de dureza e rebeldia, que nos impede de ouvir a Deus. É um ato de rendição total que exige o fim da obstinação, a cerviz endurecida. Amar a Deus por completo significa retirar voluntariamente tudo o que bloqueia a nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo. A Bíblia apresenta a progressão dessa entrega. Em Deuteronômio 30, versículo 6, Deus promete que Ele mesmo circuncidará o coração para que possamos amá-lo. Jeremias 4, versículo 4, mostra que essa é uma condição para evitar o juízo divino. Já em Romanos 2, versículo 29, Paulo encerra a questão afirmando que a verdadeira circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito e não pela letra da lei. O objetivo é um só: que o louvor do homem não venha de outros homens, mas de Deus. Pergunte aos seus alunos:
O que hoje funciona como uma capa no seu coração, impedindo você de amar a Deus totalmente. Explique que entrega completa significa que não há áreas proibidas para Deus no nosso coração. Ele quer as chaves de todos os quartos da nossa alma. Convide a agir. Identifique uma área que você ainda não entregou totalmente a Deus e faça uma oração de rendição específica sobre esse ponto hoje. A entrega deve ser completa e a graça que nos capacita é o que vamos explicar no próximo slide. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. O foco final da lição é a dependência de Cristo. Não conseguimos circuncidar nosso próprio coração por esforço humano. É uma obra da graça através da fé. Somente Jesus pode realizar a mudança interna que nos torna verdadeiramente obedientes e dedicados. Imagine alguém com uma doença cardíaca terminal. Nenhuma dieta ou exercício pode salvá-lo. Ele precisa de um transplante, um coração novo dado por outra pessoa. Na nova aliança, Jesus é o doador. Ele retira nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne capaz de bater no ritmo da vontade de Deus. É um presente da graça, não um mérito nosso. Pergunte aos seus alunos: você tem tentado ser um bom cristão pelo seu próprio esforço ou tem dependido da graça de Jesus para mudar seu coração? Explique que a obediência que agrada a Deus nasce de um coração transformado por Ele, não de um medo de punição ou desejo de recompensa. Convide a agir. Termine a aula orando para que a graça de Jesus circuncide o coração de cada aluno, capacitando-os a viver uma semana de dedicação total ao Senhor. A graça de Jesus sela nossa aliança e confirma nossa herança em Abraão. E é com essa certeza que concluímos nossa lição. Agora vamos para a nossa conclusão. Diz assim: vimos nesta lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora nossa próxima lição será a de número 5, com o tema O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Professor, deixe seu like, comente, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Em nome de Jesus.